Bom, boa noite. Meu nome é André Silveira de Oliveira. Eu sou aluno de licenciatura em matemática. Minha matrícula é 500-3826. Eu estou fazendo a disciplina de Física 3 e estou trazendo aqui uma simulação que é a simulação referente à P3. Né? O objetivo dessa simulação é simular um circuito elétrico e conseguir extrair dados desse circuito elétrico conforme a orientação do relatório e também conforme as aulas que foram aprendidas nesses dias. Né? Eu fiz 3 cases, na verdade 4 cases, cada um com uma particularidade, e procurei estar trabalhando, né, assim, uma questão comparativa desses cases. Né. O primeiro case a gente olhar, ele tem uma fonte, todos eles têm uma fonte, tá? Todas as fontes elas estão setadas em 9 volts, a DDP então é 9 volts. Todas elas têm uma protoboard, uma placazinha, estão ligadas, conectadas aos cabos. Isso daqui, toda essa parte de construção, né? Eu fui no YouTube para poder aprender como é que faz a construção e para poder estar trazendo aqui a informação, né, um pouquinho do conhecimento adquirido. Então, no primeiro case eu tenho uma fonte de 9 volts, um resistor de 400 ohms e um LED. O sistema está desligado. Quando eu ligo o sistema, ele liga o LED, né? Ele joga 9 volts dentro do sistema e aí passa pelo resistor e entra no LED, acende o LED e retorna. E informa que uma corrente de 17,4, ok? Porém, o segundo case ele tem também, né, uma fonte com 9 volts e um resistor de 400 ohms. Só que nesse caso eu não tenho LED. E aí quando a gente vê a resistência no primeiro case é a resistência do resistor mais a resistência do LED. Por quê? Porque a corrente do sistema é menor. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente do sistema. E aí a gente vê aqui, ó, quanto menor a corrente, maior a resistência. É isso que acontece no segundo case. Então, é interessante, né, fazer o comparativo. Eu busquei trazer essa questão. E aí vamos fazer aqui os cálculos para poder ter uma noção. Primeiro, vamos ver se o segundo case, se ele bate direitinho com aquela corrente que está ali. Então, a primeira lei de Ohms, ela diz que a U é igual a R vezes I, onde U é a diferença de potencial, o R é a resistência e o I é a corrente, ok? Então, U a gente já sabe que é 9. O R, segundo case, é 400 ohms. E quem vai ser I? Bom, se U é igual a R vezes I, então I é igual a 9 divididos por 400. Mas não deu 22,5 como a gente vê aqui. Deu 0,00225. Sim, porque pela Unidade Internacional de Medida, né, resistência tem que ser em ampere. E aqui o aparelho dá em miliampere. Ou seja, se eu pegar isso daqui e multiplicar por 1000, eu vou ter os 22,5 que o sistema está me informando. Pô, tá certinho então. Então, a informação da primeira lei de Ohm com o que está passando ali na simulação está correto. Agora, qual seria... Então aqui, nesse caso aqui, a resistência é realmente 400 ohms. Mas qual seria a resistência, né, do LED? Né? Vamos pensar na resistência do LED. Tá. Então,
exatamente, eu pego U igual a R vezes I, onde U é 9, continua sendo 9. O R eu vou ter que é o 400 mais a resistência do LED, que eu chamei de L, e o I eu estou olhando ali no sistema, que é 17,4. Só que ali está 17,4 e está em miliamperes. Então eu tenho que colocar o 17,4 em amperes. Então o que eu faço? Divido por 1000. Ou seja, 0,0174. Perfeito. Agora eu consigo fazer. Então eu tenho que 9 é igual a 400. Vou colocar entre parênteses. 400 mais L vezes 0,0174. Eu passo 0,0174 para o lado de lá, então eu tá multiplicando, eu passo dividindo. Então eu tenho que 9 divididos por 0,0174 é igual a 517,2414. Isso daqui é igual a quê? É igual a 400 mais L. É igual a 400 mais L. Pronto. Então, o L vai ser igual a quê? A esse camarada aqui, menos 400. Então, a resistência do LED vai ser 117,24 ohms. Então, aqui eu tenho que a resistência total do sistema vai ser o 400 mais 117,24 ohms. Olha ali, 517,24 ohms. Beleza? Agora, no terceiro case, eu tenho uma simulação um pouquinho diferente. Aqui eu mantenho a fonte de 9 volts, tá? Mantenho a fonte de 9 volts nos dois sistemas e eu coloco dois resistores de 400 ohms nos dois sistemas. Só que esses dois resistores, vou parar um pouquinho. Só que esses dois resistores, um está em série e o outro está em paralelo. Olha lá. O primeiro está em série e o segundo está em paralelo. Ok? Então, quando eu aplico a primeira lei de Ohm, eu consigo confirmar esses valores. Ali, ó. Então, U é igual a 9, o R, a resistência. Quando eu tenho resistências em séries, eu somo as resistências. Então, no terceiro case, eu tenho duas resistências de 400 ohms, então eu tenho 800 ohms. E o I é o que eu vou confirmar. Então, o que eu tenho? Que o I é igual a 9 divididos por 800. Olha lá. Como está em miliamperes, eu tenho que multiplicar por 1000. 11,25 miliamperes. Então, confere aqui o resultado, né, dos dados obtidos na simulação. Olha lá, 0,0125 amperes, que é igual a 11,25 miliamperes.
ok? Agora, e na resistência em paralelo? A gente vê que a corrente, quando a resistência está em paralelo, ela aumenta muito. Por que isso acontece? Porque quando a resistência está em paralelo, ela diminui a resistência. Ou seja, eu não somo uma resistência com a outra, eu tenho que fazer a resistência equivalente. E como é que eu faço a resistência equivalente? A resistência equivalente é 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre N resistências. Esse é o cálculo que a gente faz para encontrar a resistência equivalente. Nesse caso aqui só tem duas resistênciazinhas. Então como é que vai ficar? Eu vou ter que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 400 mais 1 sobre 400. 1 sobre a resistência equivalente é igual a quê? A 2 sobre 400. Porque denominadores iguais somam os numeradores. Perfeito? Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual, simplificando, vai dar 1 sobre 200. Multiplicando o cruzado, eu tenho que a resistência equivalente é igual a 200 ohms. Agora eu posso fazer aqui o cálculo para poder confirmar aquela informação que o sistema está me dando. Perfeito? Então eu tenho ali U igual a R vezes I, primeira lei de Ohm, onde o U é igual a 9, o R, agora a gente sabe que é igual a 200. Então aqui só para completar o quadrinho, ó, 800 e aqui 200. Pronto. E agora qual que é o I? O I é o que eu quero confirmar. Então o I vai ser o quê? 9 divididos por 200. Olha lá, 0,045 amperes. Como lá está em miliamperes, eu pego isso aqui e multiplico por 1000. 45 miliamperes. Bem certinho, ó, bem igualzinho. É isso. Então, assim, né, essa aqui foi uma maneira de estar aprendendo, de que a prática ajuda muito no aprendizado. É claro que é muito difícil a gente ser autodidata de aprender sozinho, né? Mas quando a gente busca aplicar aquele conhecimento teórico numa prática, fica muito mais fácil de assimilar o conhecimento e de ver realmente o que acontece na prática. Porque a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem são componentes que trazem informação, né? E essas informações a gente pode conferir com o conhecimento teórico, com os cálculos que foram feitos e tudo. Ok? Então, esse é o vídeo que eu fiz para poder trazer aí a AP3, né? Quero agradecer ao professor Wallace aí a oportunidade de estar fazendo esse trabalho. Pedir desculpa aí pelo áudio, que eu estou em casa, não consigo ter um áudio melhor, não tenho estúdio, não tenho nada assim que seja direcionado para esse tipo de coisa. Foi o melhor que eu consegui trazer. Agradecer a oportunidade, espero que esteja dentro da expectativa do senhor. Okay? Um abraço aí, muito obrigado.